Mateus capítulo 6, do verso 9 a 13. A oração do Pai Nosso não é muito o que nós estamos conversando nesses 7 domingos. Não é muito sobre quem Deus é, mas quem nós somos. A questão é que quando se pronuncia a oração do Pai Nosso, quando se ora, uma vida que tem esses fundamentos e esses valores da oração do Pai Nosso, interligado ao seu cotidiano, então significa que esta pessoa é filho, para poder chamar Deus de Pai. Então nós estamos ligados com o seu cotidiano, então significa que esta pessoa é filho, para poder chamar Deus de Pai. Então nós estamos falando sobre uma identidade que ela é formada na oração do Pai Nosso. Então, quando nós oramos esta oração, significa quem nós somos em reconhecimento a quem Deus é. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A parte que nós sublinhamos é essa última, quando nós encerramos nesse desejo de que o Senhor ministre ao nosso coração sobre a formação de uma identidade de um adorador, uma pessoa que reconhece quem Deus é. A oração do Pai Nosso começa olhando para o Senhor, e a oração do Pai Nosso termina olhando para o Senhor. Quando eu era ainda bebê, eu tinha um problema muito sério na perna direita, e minha mãe sempre contou esse testemunho. Eu já falei desse testemunho algumas vezes no prédio antigo. E esta minha perna direita, ela tinha um problema crônico, ela tinha um inchaço muito grande, e eu não dormia e passava dia e noite chorando de muita dor. E não tinha remédio, não tinha médicos. Nasci em 74, então os recursos ali não eram tão vastos. E ninguém conseguia descobrir o que eu tinha nessa perna, até que um dia eu fui internado. Um dos médicos resolveram me internar, e ao me internarem, a minha mãe ela procurou seguir esses médicos e ficar olhando o que queriam fazer com o seu filho. E um dos médicos disseram que iriam, matar a minha perna, né? Então o corpo iria crescer e a perna iria ficar sempre fina, não iria acompanhar o crescimento do corpo. Então a minha mãe não permitiu que isso acontecesse comigo. Ela me pegou e saiu do hospital. Devem estar me procurando lá até hoje, porque ela não deu baixa e nada. Desespero de mãe. O médico não disse isso para ela, ela ouviu o médico falando isso. E quando ela chegou lá fora do hospital, chegou um senhor e perguntou o que era aquilo na minha perna. E ela não sabia explicar, apenas contou a história em lágrimas e em desespero. E o rapaz falou uma receita muito simples, que eu não vou dizer para vocês, porque senão vocês vão pensar que é a receita. E faz isso, e ela fez. Nesta mesma noite eu já dormi a noite toda. Com 4, 5 dias eu já estava curado. A minha mãe voltou a esse hospital para agradecer a esse homem, sem palavras, sem o que fazer, para agradecer a este homem. E ela não conseguiu mais achar esse homem no hospital. Uma informação é que esse homem vendia balas, pipocas, tinha aquelas banquinhas móveis na próxima hospital. E aí minha mãe perguntou a essas pessoas do hospital onde estava aquele senhor que tinha aquela banquinha de vender balas. Então, e a informação foi: nunca existiu esse homem lá. Até porque naquele local onde estava a banquinha de balas e pipoca era proibido qualquer tipo de comércio. Por que isso aconteceu? Porque do Senhor é o poder, porque dele é o reino, porque dele é a glória. Um dia, a minha casa, ela tinha... Eu vou dar 3 testemunhos. E isso é inédito, né? Um é inédito, imagina 3. Então, minha casa, ela sempre tinha muitas ações malignas e diabólicas e manifestações satânicas de dimensões que, se eu falar para você, possivelmente você vai
se imaginar num filme de terror desses bem elaborados. E foi nesse ambiente que eu fui criado. Um dia, e lá comumente aparecia-se cartas em lugares mais inusitados. E letras garrafais, e eram cartas do próprio demônio. A gente lia aquilo lá e via o que era os próprios demônios escrevendo essas cartas. Eu não sei como, não me pergunte, eu era muito pequeno. E uma das cartas dizia apenas que ia acabar com a minha vida. Uma das cartas apenas dizia que eu era deles. E que não havia mais nada a fazer em relação à minha vida, porque eles não tinham autoridade espiritual para me proteger, e eu automaticamente era deles. Hoje eu prego a verdade e sirvo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, porque dele é o reino, o poder e a glória. A última é quando nós estávamos fazendo um trabalho de evangelismo no sertão do Ceará. E nós tivemos uma época, um trabalho muito envolvido assim na expectativa de conversões, e não ocorreu nenhuma conversão. E nós estávamos voltando muito frustrados desse local de evangelismo, e o ônibus, ele deu um defeito lá, a ponta do eixo, basicamente a ponta do eixo foi cortada, e os 2 pneus traseiros do ônibus sacam. E ali já estava no pôr do sol, e o ônibus parou naquele local, tinha que parar, ele não tinha mais como prosseguir, senão cairia. E o que tinha que fazer era o motorista voltar para a cidade mais próxima, passar a noite e no outro dia de manhã vir com o mecânico. Então nós iríamos dormir ali naquele local, perto do nada, vizinho a coisa nenhuma. Então quando nós olhamos para dentro do mato, vocês que costumam andar em BRs, nessas largas BRs do sertão e até mesmo do interior, muitas vezes nós achamos apenas uma casa e perguntamos como é que esse pessoal sobrevive aí. E era uma dessas casas que estávamos lá. Agora nós não tínhamos nada para comer. Não tinha nada ao lado. E nos aproximamos, eu lembro bem desta casa, ao chegarmos lá, tinha muita abóbora e muito feijão ainda nas bajas. Né? Não sei se chama aqui de baja. Isso não importa, vocês sabem lá. Então lá ainda para debulhar. E alimentou todo o povo do ônibus. E perguntamos, aceita fazer um culto aqui? E em troca nós demos sabonetes, shampoos, roupas, coisas que tínhamos ainda como novas e coisas que tínhamos comprado lá. Apareceu gente que nós não sabíamos de onde, porque depois daquele alto mora a família do Beltrano, e vizinho a ele, depois daquele baixo, mora a família do Cicrano. E todas essas famílias, tanto do Beltrano como do Cicrano, vieram para o culto. E hoje nesse local é um ponto de evangelização para a glória do Senhor. Porque dele é o reino, porque dele é o poder, porque dele é a glória. Bom, nós estamos, eu acho que você poderia, não faça isso, não é um pedido, mas eu acho que você poderia se virar para a pessoa que está ao seu lado, ou você poderia testemunhar esta semana, a partir do que a gente vai entender hoje, que o Senhor nos ajude a entender isso. E diga por que do Senhor é o reino na sua vida. Não fale o que eu disse. Não reproduza o meu testemunho, por favor. Não diga que do Senhor é o reino, o poder e a glória pelo que Ele fez comigo. Por favor, diga o que foi que Ele fez com você. O poder, o reino e a glória pertencem ao meu Senhor, porque vejo o que Ele fez comigo. Testemunhem. Nós somos pedras vivas que anunciam aquele Deus que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. E acredite, se você sair daqui hoje, ou pelo menos se você já está buscando na sua memória o que eu diria, você precisa estar mais próximo do Senhor, porque é inevitável nós vivermos com esse Deus e não dizermos isso diariamente. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Nós temos esse final desse texto, e eu acho que é justo e honesto eu explicar para vocês por que ele está em parêntese ou em colchetes na sua Bíblia. Não sei se você está olhando aí no seu texto, e essa oração, esse trecho, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém.
ou está em colchetes ou em parênteses, certo? Então talvez, não sei se isso é uma dúvida sua, mas é apenas uma questão que eu acho honesto a gente explicar isso, principalmente na mensagem. Porque isso aqui, esta é a frase, não é unanimidade em todos os manuscritos originais. Então, todas as vezes que você, ao ler sua Bíblia, encontrar uma frase ou uma palavra entre colchetes ou entre parênteses, significa que nos manuscritos mais antigos não possuía esta frase. Ou, em alguns dos manuscritos originais, um tem, outro não tem. Se você pegar Lucas, por exemplo, Lucas, na oração do Pai Nosso, não traz essa frase. Então, mas nada disso compromete. Se você pensar assim, bom, mas é confiável? É confiável por causa de tudo que a gente vai falar e ler hoje. Porque nada que está entre parênteses ou entre colchetes é descartável. Não pense isso. O que há entre parênteses ou entre colchetes é apenas uma questão histórica dos manuscritos, mas não uma possível verdade ou um acréscimo indevido. Bom, então apenas uma informação, porque quem foi que colocou colchete na Bíblia, o que isso significa? Essa oração começa olhando para o Senhor, essa oração termina olhando para o Senhor. A conclusão desta oração, ela mexe bastante com a gente, porque nos obriga a reconhecer quem Deus é. Enquanto nós falamos sobre confissões, enquanto falamos sobre admissões, enquanto falamos sobre petições, agora nós vamos fazer declarações. Encerramos essa oração declarando quem Deus é. E é Ele, o que Ele significa, do que Ele é capaz e qual é a sua identidade. Então, se nós tentarmos aqui trabalhar esses três conceitos, reino, poder e glória, eles são os fundamentos das nossas orações. Eles são os fundamentos da nossa adoração. Eles são os fundamentos da nossa caminhada cristã. Nós não poderíamos servir ao Senhor, orar e adorar, sem um reconhecimento de que dele é reino, de que dele é poder e de que dele é a glória. Se você puder ir comigo, abrir sua Bíblia, lá num texto que está em 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, nós veremos as palavras de Davi, o quão parecidas elas são com estas palavras de Jesus na oração do Pai Nosso. Primeiro livro das Crônicas, 29, verso 10, verso 13. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, majestade é reino. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Esta frase, esta sentença na oração do Pai Nosso poderia estar entre colchetes, poderia não estar entre colchetes, isso não nos importa. O que nos importa é que são verdades absolutamente entrelaçadas com todas as declarações da Bíblia. Veremos daqui a pouco o que fala Apocalipse sobre essas três declarações. Mas vamos um por um. Vamos falar em reino. Porque teu é o reino. Esta declaração de dizer teu é o reino significa que é este reconhecimento de que as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, o jeito de Deus decidir é o jeito correto. Venha o teu reino, porque não existe uma condição de vida mais feliz do que estar submisso àquilo que o Senhor determina. Não existe uma legislação tão perfeita quanto a tua. Os teus mandamentos são vida, as tuas leis são perfeitas, límpidas,
transparentes, honestas, justas, leais, verdadeiras, fiéis, restaura a alma, dá sabedoria aos simples, traz vida onde existe morte. As leis do Senhor, quando um homem a elas se submete, traz transformações e ressurreições. É esta palavra que nós chamamos de verdade. Salomão chama de sabedoria. Em outros textos fala de caminho. Mas todas elas libertam o homem todo. Quando a elas, o homem se submete. Venha o teu reino é uma declaração de onde eu estou. É um reconhecimento de que, bom, ele reina sobre o mundo todo, isso é indiscutível. Mas a questão é que nós estamos orando. E quando nós oramos, nós olhamos para dentro de nós na oração e dizemos: venha o teu reino, porque não há coisa melhor para a minha vida do que o teu reino sobre mim. Orar dizendo: teu é o reino, significa que minha é a submissão. Teu é o reino, minha é a decisão de me submeter. Declarar que o Senhor é rei sobre toda a terra. Nós lemos isso nos Salmos. Lemos no Salmo 145, o reino do Senhor é para todos os séculos. Salmo 47, verso 2 e verso 7, diz que o Senhor domina sobre a terra toda. Mas a questão que nós trazemos hoje à noite é se Ele reina em mim. Venha o teu reino, porque teu é o reino. Santificado seja o teu nome na minha vida, porque ao teu reino eu me submeto. E por me submeter ao teu reino, o teu nome será santificado através da minha vida. Porque teu é o reino. Eu reconheço o Senhor como rei. Eu reconheço o Senhor como majestade. Não distante, mas da minha vida. Há uma distância enorme em reconhecer quem Deus é e se submeter a este reinado. Há uma distância enorme em declarar que Deus é rei, e há uma distância enorme em me dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Porque declarar que Deus é rei não é tão difícil para muitos. Talvez o maior desafio é dizer: seja feita a tua vontade. Porque nós nos agarramos em algumas coisas que nós não permitimos que delas o Senhor seja rei. Muitas vezes o Senhor não está ocupando nem o lugar de rei nas nossas vidas. Porque pode ser que uma situação ela se torne o seu rei. Pode ser que a casa ela seja configurada em torno de um trono e esse trono se chama dinheiro. Pode ser que o reino desta casa seja um familiar. Todos giram em torno da mãe. Todos giram em torno da esposa. Todos giram em torno do filho. Pode ser que a casa tenha um rei e esta rei se chama uma doença. E tudo gira em torno desta doença. Pode ser que o rei seja o meu próprio umbigo, o meu próprio eu. Como fala lá em Filipenses, o Deus deles é o próprio ventre. Na verdade, é quem ocupa o trono do meu coração, a quem eu me submeto. Não é difícil nós encontrarmos pessoas e lidarmos com pessoas. O difícil é a gente se olhar no espelho e se identificar a essa pessoa. O difícil é a gente olhar no espelho e nos identificarmos como pessoas que não se submetem ao teu reino. Porque as leis são minhas, as direções são minhas, as determinações são minhas. Meus irmãos, não existe uma decisão pior para o homem do que dizer: o Senhor existe, mas o reino é meu. E na verdade o que esse texto fala é: teu é o reinado sobre a minha vida. Em segundo lugar, teu é o poder. Porque ele não somente tem a capacidade de gerar leis, mas ele tem o poder de executá-las todas.
Lembra de Jó, no capítulo 42? Ele diz: Senhor, agora eu sei que nenhum dos teus projetos, eles podem ser frustrados. Porque aquilo que o Senhor determina, o Senhor faz. Porque o Senhor tem poder para fazer tudo o que o Senhor quiser. Acho fantástico o texto de Jeremias 31, do verso 35 ao verso 37. Quando o Senhor diz assim: eu estabeleci o sol para definir a luz durante o dia, mas eu defini também a lua e estrelas para que eles iluminem as noites. Eu faço um acordo com vocês: no dia que alguém puder anular o nascer do sol, ou alguém puder impedir o brilho da lua ou das estrelas, eu revogo a minha palavra. Eu estabeleci sol e estabeleci lua e estrela. Se um dia um homem impedir que esse sol venha a nascer, então eu não tenho palavra e eu não posso fazer o que eu disse que faria. Ele tem todo o poder. Isaías 43. Agindo eu, quem impede? Apocalipse capítulo 3. Se eu abrir a porta, quem fecha? Se eu fechar, quem abre? Se eu colocar você na minha mão, quem arranca? Se eu disser você é meu, quem toca? Se eu disser está curado, quem pode gerar enfermidade? Se eu disser praga nenhuma chega a esta tenda, qual prevalecerá? Porque vocês precisam entender ao orar que eu sou o Deus de todo poder. Porque teu é o poder. O que isso mexe um pouco conosco? Mexe um pouco conosco porque choca com... Porque se não tivesse o tal do reino, se fosse um Deus só de poder, gente, seria um achado para nós. Porque Deus tem poder sem vontade, seria excelente. Porque Ele iria fazer a nossa vontade. Aleluia, irmãos. A gente ia fazer um jejum bem jejuado, uma campanha bem feita, um dízimo assim, fiel mesmo, até nos centavos. A gente ia dar as mãos, e esse Deus ia fazer a nossa vontade, porque Ele ama fazer a nossa vontade. O caso, meus queridos, é que antes tem teu é o reino. Porque o poder está totalmente condicionado ao rei, não ao súdito. Eu faço o que eu quiser. Na verdade, seria difícil a gente adorar um Deus que não sabe o que está fazendo. Seria muito complicado a gente adorar um Deus que Ele é perdido, precisa das nossas orações para dizer para Ele o que é que tem que fazer. Já falei isso aqui e repito, quantas vezes a gente já orou dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. Deus, bom dia. Eu disse, bom dia, meu filho. Queria te dizer o que é que o senhor tem que fazer hoje. Ah, sim, pois não, filho. Eu disse, estou saindo agora para trabalhar, eu quero que o senhor me proteja. Nada aconteça comigo e nem com meu filho. Eu quero também que quando chegar lá, aquela mulher chata do trabalho falte. Na verdade, eu queria que ela tivesse adoecido. Porque isso é a minha vontade. A gente não tem coragem de orar assim. Mas se eu te contar um segredo, não precisa. Não precisa. Porque a palavra não precisa chegar à boca para o Senhor saber o que a gente orou. Por isso que muitas vezes a gente pensou que orou. E o Senhor vai perguntar assim, você vai começar a orar quando? Porque você não orou, você rezou. Ou então, a tua presunção de mandar em mim. Você vai reconhecer que o reino e o poder é meu quando? Porque é só assim que as bases da oração se estabelecem. Falei aqui uma vez, repito, de uma pessoa que eu ouvi dizendo que nós não poderíamos, no final da oração, dizer seja feita a tua vontade. Porque se nós dissermos, Senhor, isso, está curado, determinado, definido, ordenado, e se no final eu disser seja feita a tua vontade, eu estraguei tudo. Bom, tem gente que gosta desses negócios e até acredita nisso. A Bíblia fala que Ele tem poder associado ao reino dEle.
Você pode dar um texto para ilustrar isso? Disposto. Nós estamos em Mateus capítulo 6. Nós vamos para Mateus capítulo 8. 2, 3 páginas. Versículo 2. A cura de um leproso. 2 páginas à frente. Mateus capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado-se, fez o quê? Bom, ele não sabia necessariamente o que estava fazendo. Quem disse o que ele fez foi Mateus. Mateus que registrou e ele o adorou. Qual foi as bases da adoração desse homem? O que ele disse. Prostrado, disse o quê? Senhor, se quiseres, podes curar-me, purificar-me. Não é o Senhor pode, é se o Senhor quiser. Porque o Senhor pode tudo aquilo que quiser. Aí o Senhor disse, quero, curado. Que lepra que fica? Cedraque, Mesaque e Abednego, confrontados pelo rei Nabucodonosor em relação à adoração à estátua que ele erigiu. No livro de Daniel tem esse episódio. Cedraque, Mesaque e Abednego, ao ser lançado na fornalha, escutam do rei Nabucodonosor dizendo, qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Que pode livrar. Resposta desses homens, a isso aí a gente não precisa responder. Porque nós temos um Deus e servimos a um Deus que se Ele quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, fique sabendo, Nabucodonosor, que jamais nós vamos nos curvar ao seu Deus. Nós vamos virar tornozinho, nós vamos virar carvão, mas nós não negamos a adoração ao Deus que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, e o Rei ao qual nós nos submetemos e não é o Senhor. Então, se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, Ele nos levará. A questão não é poder, a questão é se Ele quer. E esses 3 homens são lançados na fornalha. E qual foi a decisão do Senhor? Primeiro foi aumentar mais o fogo. Até as pessoas que foram jogar, eles 3 morreram queimados. De tão alto que estava o fogo. É parecido com o que a gente sente hoje. Parece que o Senhor está aumentando o fogo. Parece que as provações estão cada vez maiores. Parece que a luta não dá trégua. Parece que as dificuldades estão cada vez mais intensas. Tem um tipo de oração para essas horas. Eu sou submisso ao teu reino. E o meu reino não é daqui. E se o Senhor quiser mudar a minha situação, o Senhor vai mudar. Porque tudo tu podes. Porque teu é o poder. Na verdade, nós estamos lidando com uma questão que seria extraordinário, libertador, se o Espírito do Senhor ministrar o nosso coração da maneira que a palavra do Senhor fala. Porque agora eu posso dizer assim, o perdão que você não consegue liberar, Deus pode sim curar isso na sua vida, tirar essa mágoa, tirar esse ressentimento, tirar esse rancor, porque dele é o poder. Eu não posso me livrar desse meu pecado, eu não posso me livrar dessas minhas inclinações, mas hoje a gente pode dizer, hoje eu entendo que eu posso sim, porque dele é o poder. Por mais que eu tenha recebido uma cartinha do diabo, dizendo, você nunca será ninguém na vida, eu direi, serei sim, porque eu estou submisso a um rei, que é rei dos reis, e dele todo o poder. Você não vai ficar nada diferente do traste do seu pai. E hoje eu vou dizer, eu serei totalmente diferente, porque do meu Senhor é o poder. Ele não vai conseguir tirar toda essa dor do meu coração. Vai, porque dele é todo o poder. Eu posso acreditar que eu não morrerei,
preso mais nas correntes do diabo e do inferno, porque dele é todo o poder. Eu posso acreditar que eu viverei para a glória do meu Senhor e não serei mais um tropeça e cai em todas as tentações, porque dele é o poder. Eu vou conseguir sim ser um homem segundo o coração de Deus, porque dele é todo o poder, e eu quero que esse poder opere em mim. E é isso que Efésios fala, é isso que Paulo fala. O mesmo poder que operou em Jesus é o mesmo poder que operará em você. Eu conseguirei sim controlar a minha língua, porque dele é o poder. Eu posso mudar o meu temperamento, irmãos. Meus irmãos, nós podemos mudar o nosso temperamento, porque dele é todo o poder. O fruto do Espírito se encaixa com temperamentos transformados. Quer ver? Mansidão, o que é isso? Domínio próprio, o que é isso? Ser longânimo, o que é isso? Não é fazer com que o outro seja um pouco mais assistido com a nossa misericórdia. O que é ser benigno? Tudo isso são características do fruto do Espírito do Senhor em nós, que ele também é chamado de dinamis, de poder de Deus. E quando esse Espírito começa a agir dentro de mim, as minhas estruturas, aquilo que eu entendia por ser eu, ele começa a ser destruído e começa a ruir, porque eu vou chegar num nível, e esse é o objetivo do Senhor, que eu não direi mais eu vivo. Pelo contrário, eu direi, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque dele é todo o poder. E eu passo a ser outra pessoa para a glória do nome dele. E por que a gente não experimenta este poder? A pergunta é, quando é que você vai começar a orar? É quando é que você vai começar a se submeter? É quando você vai começar a decidir morrer? Quando o seu reizinho, ele vai ser deportado? Efésios 3, verso 20 e verso 21, diz, aquele que é poderoso, Efésios 3, 20 e 21, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, de tudo aquilo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para operar em nós com todo o poder. Vai, Paulo, você fez uma redundância, é necessário. Poderoso que opera com poder. Eu quero fazer essa redundância, é necessário. Porque eu quero que vocês entendam do que nós estamos falando. Poderoso que opera com poder. A ele seja a glória, porque tua é a glória, é o nosso terceiro ponto. Porque tua é a glória. É a declaração de dizer, tu és o único, Senhor. Tu és o único digno de receber toda a glória. Aí já não é somente uma declaração, mas também é uma anulação pessoal. Li um certo autor, ele escreveu o seguinte, sobre aquele texto de João, capítulo 2, de Jesus expulsando os cambistas do templo. Você gosta daquele Jesus lá, não? Do chicote e tal. Aleluia, irmãos. Alguém? O Jesus chicote lá. Então, a gente não gosta muito daquele texto, a gente fica até olhando assim, nossa, mas que pode, Jesus, que amor. É um texto até inspirativo, assim, para alguns. E Jesus chega e desce o chicote, e vira as mesas dos cambistas. Mas você sabia que aqueles cambistas estavam no lugar certo e fazendo a coisa certa? Porque eles tinham que estar ali. As pessoas que vinham em viagem, eles tinham que trazer um pouco de dinheiro e trocar pelos animais, os quais seriam sacrificados,
e iriam prestar seus cultos. Muitos não vinham trazendo seus animais em estradas, porque não teria como e eles morreriam, se fosse o caso. E quando chega lá no templo, eles trocam por alguma parte de dinheiro aqueles animais. Então qual era o problema? O problema era ser uma pessoa que estava ganhando em cima do culto. Entendeu? O lucro em cima do que é culto, daquilo que é do Senhor. Então o problema não era o que estavam fazendo, o problema era a motivação de fazerem o que estavam fazendo. Se Deus falar com você, toda pessoa que serve ao Senhor, querendo qualquer percentualzinho, ele precisa ser expulso também do templo. Toda pessoa que visa um pouquinho de glória no serviço ao Senhor, é um comerciante. Ele não pode continuar no templo, ele tem que ser expulso. Eu tenho muito medo daquilo que eu sou tentado a acreditar quando as pessoas falam alguma coisa a meu respeito. Isso é uma tentação. Eu achar que aquilo que as pessoas estão falando é verdade. Toda pessoa que olha para mim e me vê em algum nível diferente dos outros, eu me assusto. Meus irmãos, uma das coisas que eu fiquei muito feliz nos últimos meses foi quando eu fui comprar uma coisa e eu me identifiquei como pastor na conversa. Não foi carteirada não, tá? Foi na conversa, o que que fala, o que que faz. Aí a pessoa disse assim, o senhor não parece pastor. Eu disse, ganhei meu dia. Que bom. Porque se tem um tipo de gente que eu não gosto é de pastor. Não gosto de pastor. Não gosto de gente assim, não gosto de crente. Eu não gosto de igreja. Eu não gosto de religião. Eu não gosto de terno. Eu não gosto de nada que de alguma forma tire a glória do Senhor. Não gosto. Eu não gosto de gente eu não gosto de oração forte. Entendeu, irmãos? Eu não gosto de entender que nas minhas mãos tem poder. Eu não gosto de acreditar que a minha oração é eficaz. Eu abomino estas ideias, particularmente. Graças ao bondoso Deus, nunca ninguém mais teve coragem de trazer carro para eu ungir, porque eu já estou usando martelo e não óleo. Graças ao Senhor, ninguém chamou para ungir casa, porque eu estou usando marreta agora. Eu não gosto, irmãos, quando algumas pessoas me olham e me consideram qualquer coisa acima de servo. O que esse cara é? Um servo. Um servo. A sua oração não é menor que a minha. Aquilo que você consegue entender de Deus não é menos do que eu consigo. A questão talvez seja dedicação. Ou o privilégio do tempo dedicado a. Mas não condição de glória. E não posição de glória. Fala a verdade, irmão. Olha para a estampa. O que é que eu sou diferente de você? Porque eu fiz curso de teologia? Está brincando? Ou porque o Senhor me chamou para o ministério pastoral? Eu sou melhor do que alguma coisa? Eu sou digno de alguma glória? Fala a verdade. Olha para mim. Eu sou digno de algum louvor? A minha glória eu não dou para ninguém, diz o Senhor. O apóstolo Paulo e Barnabé, conversando com o irmão essa semana, me lembrei desse texto de Atos 14, verso 15. Paulo e Barnabé, ao fazerem aquilo que o Senhor fazia através deles, que era milagres, Atos 14, 15, aquelas pessoas, multidões, queriam exaltar Paulo e Barnabé. Esses dois homens vão para o meio da multidão
rasgam as suas vestes em desespero e dizem: por favor, eu sou homem igual a vocês, sujeito aos mesmos sentimentos. E é exatamente dessa coisa ruim que vocês estão fazendo agora que Jesus morreu na cruz para te libertar. De projetar para homem qualquer tipo de glória, qualquer tipo de mesa separada, qualquer tipo de roupa mais especial, qualquer tipo de alguma coisa que o identifique superior a. Isso foi abolido em Jesus, no seu jumentinho, na sua manjedoura, no seu batismo, no seu deserto, na sua cruz. Por isso que a identificação não é mais estolas, a identificação é cruz. Você quer me seguir? Quero, então você vai me seguir com cruz. Você não me segue com status. Porque glória somente uma pessoa é digna. Teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Às vezes algumas pessoas, eu percebo assim, que quando alguns irmãos, mais na escola bíblica, né, na hora das perguntas, assim: Cledson, então as pessoas, meu Deus, não chamou de pastor. Eu já conheço o olhar, né? Você vê, que intimidade é essa? Chamou de Cledson, eu não entendi bem a pergunta. Às vezes eu olho assim, o olhar sai laser assim de alguns irmãos. Se eu pudesse matar você, porque você está falando com o nosso pastor. Eu não tenho nenhum problema de ser chamado de Cledson, porque Cledson é meu nome. Pastor é o que eu faço. E nenhum nome para mim é mais doce do que Cledson. Não, pastor. Eu não me chamo pastor. Eu sei que pastor facilita a vida de vocês, porque há nomezinho difícil, né? Então chama de pastor mesmo. Nenhum aplauso, nenhum elogio, nenhuma palavra que se pareça com louvor. A mim não. A mim não. Nenhum olhar que me eleve de uma condição de homem servo. Apenas isso. Por isso que às vezes eu preciso muito que vocês orem por mim. A maioria da queda dos pastores, se não todos, na verdade todos os pastores que eu conheço, na verdade assim, puxando na memória, todos os pastores que eu conheço, e tive a infelicidade de vê-los caindo, foi simplesmente pela presunção de se achar mais forte do que os outros. Só por isso. Foi nunca admitir que ele tinha problemas em olhar para mulheres e imaginar coisas. Foi nunca admitir que ele não poderia lidar tanto com dinheiro assim como ele pensou. Foi nunca admitir que ele não sabia lidar bem com esse negócio de aplauso para ele. Ele começou a se achar. Na verdade, essas pessoas já caíram. A consumação é só daqui a alguns dias. Porque a queda está no orgulho, a queda não está no pecado. Porque não há um pecado que não seja precedido por orgulho. Lembre-se disso. O que fez com que Lúcifer se transformasse em diabo não foi o que ele fez, foi o que ele intentou fazer. Quando ele disse: elevarei o meu trono, serei mais alto que o Senhor, ele foi expulso. E ele não chegou a fazer. A queda não está na execução, a queda está na intenção. Por isso que Jesus, ele disse, olhou para a mulher e desejou no coração adultério. Porque eu não preciso mais executar, eu só preciso intentar. Porque o Senhor vem dizendo assim: se tivesse condições, faria? Ele disse: faria, sim, Senhor. Eu disse: então é adultério. Porque hoje eu não julgo mais o que você faz, eu julgo quem você é. Você que está pensando que eu fico encantado com o que você faz. Na verdade, você nem imagina que eu vou te matar pelo fato de ser quem você é. Você está pensando que você vai para o céu pelas suas execuções. Eu estou te dizendo, você vai pelo inferno porque você decidiu ser quem você é. E imaginar que pelas suas execuções você seria salvo ou aceito. Eu não sou
comerciante com você. Eu sou rei, tenho todo o poder e digno de toda a glória. Eu não negocio com você, porque não há nada que você possa fazer para mim. Não há nada que você faça que o meu queixo caia. Na verdade, o meu queixo só cai pelo meu filho. Só pelo meu filho. Por você nunca. Nada que você venha falar, nada do que você venha fazer, nada que você venha tocar, foi por você, pela tua força. Tudo foi por mim, porque minha é a glória, nunca tua. Nunca diga que a sua oração executou alguma coisa ou fez alguma coisa acontecer. Nunca diga que foi sua fé que fez as coisas acontecerem. Baixa a bola, cidadão. Baixa a bola, maninha. Porque o único digno de glória é Ele. Foi Ele que fez. Ele te deu o privilégio de participar do processo. Ele te fez, assim, no máximo que a gente consegue chegar é no papel de luva. É o máximo. Onde a mão dele entra e faz o que tem que ser feito. Depois, a luva passa agora a ser digna de glória e de louvor. Que luva poderosa é essa? Caramba! É o que a gente faz. Porque a gente adora a luva e não a mão que é digna de todo louvor e honra e glória. 1 de Pedro 5 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. E lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Apocalipse, vamos encerrar. Apocalipse capítulo 4. Vamos ver o que nós vamos continuar fazendo? Porque Apocalipse não é o que nós faremos, amém, irmãos? Apocalipse é o que a gente vai continuar fazendo. Se você não faz hoje, acredite, pode fechar, porque aí não é coisa que você vai fazer amanhã. Porque Apocalipse não é o que faremos, Apocalipse é o que continuaremos fazendo. Então vamos ver o que nós vamos continuar declarando, fazendo e aonde nós iremos. Apocalipse 4, 9 a 11, nosso primeiro texto. Apocalipse 4, do verso 9 ao 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, porque ele é rei. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando o quê? Vamos ler juntos? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Não foram criadas por causa do teu poder, foram criados por causa da tua vontade. E a gente vai dizer: o Senhor é digno, Senhor. Você vai fazer parte desse coral, irmãos? A pergunta é: como é que você está hoje? Porque não é o que você vai fazer, é o que você faz hoje. Porque isso aqui não é o que seremos, isso aqui é o que somos. Apocalipse capítulo 5, verso 11 ao verso 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Percebe no capítulo 4 de Apocalipse, aonde os adoradores tiram as suas coroas, a presunção de ser, ou a anulação do que era, tiram as suas coroas e depositam diante do trono, dizendo: nós não, mas
tu és digno, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Nós não vamos para os céus coroados, irmãos. A coroa da vida é que nós receberemos, não a coroa da glória. Por último, Apocalipse 19, encerrando toda a história, fechando a história da humanidade. Apocalipse 19, verso 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. São do nosso Deus. Não nós. Não nós. Mas são do nosso Deus. A oração do Pai Nosso encerra: pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Até quando? Para sempre. Para sempre. Com escassez, com abundâncias, tendo, não tendo, realizando, não realizando. E quando leio o Apocalipse, eu lembro daquela frase: não adianta você ser bem-sucedido, filho, quando o final é destruição. É melhor ser bem-aventurado. É melhor ser bem-aventurado quando no final é vida eterna, do que ser bem-sucedido quando no final é morte. Decidamos a quem adoraremos. A oração do Pai Nosso encerra com adoração. A pergunta é você que está adorando? É muito diferente o que proferimos e do que somos. Como eu disse, a oração do Pai Nosso começa olhando para o Senhor, termina olhando para o Senhor. E dizendo: é você que está adorando? Teu é o reino sobre você? É o que a gente tem que perguntar hoje para nós. Teu é o poder. Se você acredita mesmo nisso, então por que você está querendo dar o teu jeito? Tua é a glória. Então por que você sofre de autopiedade quando as pessoas têm que curtir tuas fotos? Quando as pessoas têm que te elogiar e reconhecer o que você faz? Então por que a glória é minha e você é tão dependente de elogio? Você que está dizendo que a glória é minha, que seja assim para sempre. Amém. A gente podia cantar aquela última canção que nós cantamos aqui no final, e nós vamos encerrar esse culto louvando o nosso Deus. Vamos ficar em pé? Se quiser e puder, vamos orar. Meus irmãos, muitas coisas têm nos cansado. Às vezes a palavra cansaço, ela está na moda de muitos, na boca de tantos, se não de todos. Viver está tão cansativo. O trânsito está cansativo. O governo e a política. Está tão cansativo cuidar de filho no mundo de hoje, né? Tão cansativo as lutas. Cansativo pegar metrô, cansativo no trabalho. Quem sabe muitos de vocês estão cansados até da própria família, cansados de vocês mesmos. Tem uma palavra do Senhor que diz: mas aqueles que esperam em mim, aqueles que voltam a olhar para mim, renovam suas forças. Quando a gente diz do Senhor é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Quando os nossos olhos voltam para Ele, esse poder que opera em nós renova nossas forças. E o que antes caminhava, agora começa a voar. Não pelas suas forças, mas por aquela mão que se estendeu debaixo da gente. Um dia, daqui a algum tempo, eu quero encerrar. Já falei isso algumas vezes.
A maioria desse auditório não estará aqui daqui a 50 anos. A maioria de nós não estaremos aqui daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos, muitos de nós aqui já partimos. Se a expectativa de vida for 90, 100 anos, muitos de nós a gente já partiu. E a pergunta é: de quem é seu coração mesmo? A quem você adora mesmo? Porque você vai partir. E vai valer a pena o quê? Teu reino, teu trono. Escuta, tanto trabalho para quê mesmo? Você nem me conhece mais. Para que tanta preocupação mesmo? Quando na verdade você só deveria fazer o que você é capaz de fazer. E deixa comigo, meu é o poder. Escuta, talvez fosse melhor você repensar a ideia de tomar drogas. O que você está experimentando não vai ser muito bom em substituição da experiência do poder. Na verdade, eu queria operar em você com poder. Mas você está recorrendo a outros recursos, talvez. A gente encerra esse culto declarando isso e tomando decisões. Deus renove as nossas forças pelo seu poder, não pela minha oração. Que Ele te visite com graça transformadora, pelo que Ele é. Aqui os meninos vão entoar essa canção e ninguém vai estar falando nada. Ninguém vai estar provocando nada. Que o Espírito do Senhor seja o provocador, o alimentador, o gerador de vida e o transformador de histórias. A gente vai cantar, sem se preocupar quem está com mão levantada, mão baixada. E nós vamos entrar num lugar chamado Sala do Trono. E a gente vai dizer isso aqui para Ele dos nossos corações. Deus nos abençoe, irmão. Uma boa noite a todos.